escrito vale muito, porque é uma família em potencial que se abre. E nós estamos nessa série Orando pela Família, ensinando com a primeira live, que começou na outra semana, né? Nós falamos aqui sobre como Jesus ensinou a orar. Como é que Jesus ensinou a orar? Basicamente, ele falou assim, ó, não seja como hipócrita. Olha que interessante. Olha que alerta. Procura um lugar reservado. Pode ser quarto, monte, banheiro, qualquer lugar. Seja um lugar reservado, para você ter intimidade com ele. Terceiro, não fique repetindo, não é muito tempo de oração que resolve. É a oração verdadeira. E no final ele falou assim, não precisa sair contando para os outros. Porque o Deus que vem em secreto te recompensará publicamente. E aí eu peguei os personagens bíblicos para servir de base para a gente falar de cada área da nossa vida. No primeiro dia, no segundo dia, né, eu falei de Jonas. Porque Jonas, Deus mandou ir para um lado e foi para o outro. Quantos de nós fazemos isso durante a nossa vida? Deus manda a gente fazer uma coisa e a gente faz outra. A gente sabe o que é o certo, mas faz o errado. Mas mesmo assim, Jonas orou e a misericórdia de Deus alcançou a ele como alcança a gente todos os dias. Nós não podemos desperdiçar essa oportunidade. Deus ouve a nossa oração, não importa o que a gente faça. O amor dele é incondicional. Depois falei de Ana, um sonho de Ana de ter filho, mas ela era estéril. Mas ela confiou em Deus e ela recebeu uma palavra profética do pastor dela, né, sacerdote Eli. Ele liberou a palavra profética e ela foi abençoada e teve muitos filhos. Depois falei de Estevão, que a abordagem foi o perdão. Não tem lugar melhor para praticar o perdão do que a família. A família conhece a gente, a família às vezes causa feridas em nós também criamos feridas em pessoas da nossa família. E o perdão é importante todos os dias. Lembrando que quem não perdoa é como se tomasse um copo de veneno esperando que o outro morra. Ele que sofre mais do que o outro. Depois falamos de Josué. Josué, ele orou e o sol parou e a lua parou também. E ali eu mostro que é o seguinte, a gente deve orar, mas a gente deve agir. Quando o sol e a lua pararam, Josué e todo o exército exterminou os inimigos. Quer dizer, Deus prepara o ambiente, mas nós temos que agir, nós temos que fazer alguma coisa. Não adianta ficar parado só orando que as coisas aconteçam. Não vai acontecer. Simplesmente não acontece. Tem coisa que é papel nosso de fazer, tá? Depois falamos de Daniel. Daniel passou a maior parte da vida dele no cativeiro babilônico. E mesmo assim, ele honrou a Deus, ele foi fiel a Deus e teve experiências inacreditáveis. Então assiste lá. Ontem falamos de Davi. Davi fez uma oração. Qual o segredo de Davi? Davi talvez seja a pessoa que mais tenha pecado relatado na Bíblia. Se você for classificar por pecado, Davi é o pior de todos que tem na Bíblia. No entanto, ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. Olha que privilégio. Quem não gostaria de ser chamado uma pessoa segundo o coração de Deus? Essa foi a experiência de Davi. Por quê? Porque quando ele era confrontado, ele assumia a responsabilidade. Ele não empurrava, ele não transferia a culpa, porque a culpa, se temos culpa, ela é nossa. E às vezes não é culpa, às vezes é responsabilidade. E isso não precisa ninguém ficar ofendido quando nós somos responsabilizados por alguma coisa que realmente estava nas nossas mãos. Ah, mas eu deixei alguém decidir. Quando você deixa alguém decidir, você se responsabilizou por aquela decisão também. Você é responsável por isso. Se você deixou para alguém e alguém decidiu errado, a responsabilidade continua sendo sua. Tá? E hoje vamos falar do Ezequias. Porque Ezequias teve uma experiência fantástica. Ezequias era rei de Israel, era um rei relativamente bom, né? Na verdade um dos melhorzinhos, né? Que a maioria era muito complicada. E Ezequias estava lá tranquilo na vida dele, e adoeceu. Quando ele adoeceu, né, como acontece em muitos casos, né, pastor Isaías foi visitar Ezequias. Isaías é o profeta que está relatado, né?
Porque Isaías, se você ler o livro de Isaías e outras partes da Bíblia, você vai ver que Isaías foi profeta durante o reinado de alguns reis. Ele começa a relatar no livro de Isaías que quando o rei Uzias morreu, Deus iniciou o ministério de Isaías. Então, se for acompanhar lá, tem vários reis da época de Isaías. Bom, o que eu quero falar é o seguinte: quando Ezequias adoeceu, Isaías ficou sabendo, Isaías foi lá visitar. Quando Isaías chegou, olha a posição do pastor, olha que situação complicada. Isaías chegou lá, viu a situação e falou: olha, Ezequias, Deus está me dizendo o seguinte: prepara sua vida, põe sua casa em ordem, porque realmente você vai morrer, você não vai viver, você vai morrer. E foi embora. É uma situação difícil demais para o pastor falar isso. E ele foi embora. Vai fazer o quê? Tem que falar. Porque às vezes a situação do pastor, a situação do pai, da mãe, a situação do líder é essa. Tem que falar uma verdade, por mais que ela seja difícil, ela seja dura, ela seja cruel, mas fazer o quê? É o que Deus está mostrando. E Isaías então falou: olha, prepara, põe sua casa em ordem, porque você vai morrer dessa doença. Então, se prepare. E foi embora. Quando Isaías saiu, Ezequias virou o rosto para a parede e orou, e falou, e chorou com Deus. Está escrito assim: Senhor, Ezequias falando: Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ezequias se derramou diante de Deus e falou assim: olha, eu quero viver mais, eu não quero morrer. Eu tenho projeto, eu tenho sonho, eu tenho muita coisa para realizar, eu tenho muita coisa para fazer. A Bíblia não relata o que Ezequias disse a Deus, mas eu sei que ele falou algo muito forte com Deus, e Deus falou assim: então tá bom. Isaías estava saindo ainda do palácio, ele não tinha acabado não estava muito distante ainda. Deus falou: Isaías, volta lá. Isaías voltou e falou: olha, não sei o que aconteceu aí, mas Deus mandou falar com você que você vai viver mais 15 anos. Então, gente, depois você lê a Bíblia, que você vai entender melhor toda essa situação, porque aqui podemos tirar experiências maravilhosas. Vamos pensar na nossa vida agora. Não quero aqui assustar ninguém, nem condenar ninguém, mas se hoje fosse o último dia de vida, você estaria satisfeito? O que você fez até hoje está bom? Ou você tem projetos, tem planos? Não quero viver mais. Para quê? Qual o seu motivo para viver? Se você estivesse diante de Deus agora, qual o seu motivo para viver mais tempo? Qual o seu motivo para ter mais 5 anos, 10 anos, 50 anos de vida, seja lá a quantidade que for?